bom dia, galerinha da Escola Estadual João Paulo II. Vamos começar a nossa aula de hoje, que deveria ser ao vivo, mas como começou um dia bastante nublado e a internet aí fica muito problemática, né? Nós vamos ter então a nossa videoaula gravada hoje, tá bom? Então vamos que vamos, porque nós vamos começar agora com um texto reflexivo, é isso mesmo. Vamos começar pensando hoje nesse dia e eu começo esse texto trazendo uma pergunta já no seu título, que é a seguinte: qual o significado da riqueza? Você já parou para pensar nisso? Não? Vamos pensar juntos então. Diz assim o texto: um dia, um pai de família rica levou seu filho para viajar para o interior com o firme propósito de mostrar o quanto as pessoas podem ser pobres. Eles passaram um dia e uma noite na fazenda de uma família muito pobre. Quando retornaram de viagem, o pai perguntou ao filho: como foi a viagem? Muito boa, papai. Você viu como as pessoas podem ser pobres? Sim, respondeu o menino. O que você aprendeu? O pai perguntou. E o filho respondeu: eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz. Eles têm um céu imenso com as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão de entrada. Eles têm uma floresta inteira. O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai ficou estupefado pela forma como o filho viu aquela experiência. E neste instante, o filho acrescentou: obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres. E aí, pessoal, o que vocês acharam do texto? Qual o significado da riqueza e da pobreza para você que está aí do outro lado da telinha? Essa reflexão que a gente deixa para você nesse dia de hoje, tá? Que a gente possa refletir sobre o que nós temos, como vivemos e como devemos ser gratos, né, por tudo que temos, tá bom, pessoal? Agora sim, nós vamos começar no nosso assunto de hoje, que é sobre, vamos lá, galera top aqui do João Paulo II já chegando no pedaço, né? A nossa aula, obviamente, é de língua portuguesa e hoje nós vamos fazer uma análise linguística de uma outra classe gramatical muito importante chamada adjetivo. Por que nós estamos estudando as classes gramaticais? Porque a gente precisa revisitar alguns conteúdos para que daqui a pouquinho a gente possa estar trabalhando com assuntos mais complexos que vão estar envolvendo esses assuntos que estamos vendo aqui no início desse ano 2021, início das nossas aulas, né? Retomada das nossas aulas, ok, pessoal? Então, vamos que vamos. Agora sim, vamos seguir aí pensando o que será que é um adjetivo. E aí, quem é que lembra que já estudou adjetivo nos anos anteriores? Alguém lembra? Vamos então pensar. Olha, aqui a gente tem um monte de palavras, tá? Nesse quadro que a gente vê aí: vermelho, quente, frio, largo, escuro, laranja, pequeno, falador, tímido, amarelo, lindo, alegre, inteligente, castanho, alto, simpático, feio, verde, magro, trabalhador, azul, baixo, forte, guloso e etc. Pessoal, todas essas palavras que estão aí na tela, elas são usadas em que circunstâncias? Pensa um pouquinho. Muito bem, pensou? Excelente. Se você aí do outro lado imaginou o seguinte: essas palavras, elas são utilizadas quando a gente quer
caracterizar alguém ou algo, né? Então, dependendo de como seja uma pessoa, de como seja um objeto, de como seja um animal, uma casa, enfim, um ser qualquer, ele vai ter suas características, não é verdade, pessoal? Alguém aí do outro lado já chamou você de simpática ou simpático? Alguém já disse que você é alto ou alta? Que você é magro ou magra? Ou gordinho, gordinha? Né? Se sim, pessoal, essas pessoas estavam ali lhe dando uma característica que pode ser sua, né? Ou não, a pessoa pode tá vendo uma característica em você que de repente não é, né? Mas é isso, pessoal. Todas essas palavras aqui no quadro que vocês veem agora se referem a características. É diferente do assunto que a gente estudou na semana passada, que a gente trabalhou com a questão dos nomes, né? A gente aprendeu na semana passada que tudo aquilo que tem nome recebe na língua portuguesa, na nossa gramática, o nome de substantivo, né? Aqui, nesse caso, nós não temos nomes, nós temos várias palavras, mas não corresponde a nomes, correspondem a características. Portanto, pessoal, nós estamos falando de uma outra classe gramatical que você já tem uma noção aí, a gente já apresentou o assunto que a gente ia trabalhar nessa aula de hoje. Ou seja, todas essas palavras são adjetivos. Isso mesmo, pessoal. Adjetivo. Vamos então aqui entender a definição de adjetivo? Então, pessoal, o que vai ser o adjetivo, né? É a palavra, preste bem atenção aqui, olha, variável, tá? Por quê? Porque ela varia, ela pode se modificar. Como, professora? Ela pode se modificar em gênero. Quando a gente está falando em gênero, eu já falei na aula passada, a gente está falando de masculino e feminino, tá? Ela também pode se modificar em número, que eu também falei na semana passada. Número tem a ver com singular e plural, então os adjetivos eles podem estar no feminino ou no masculino, eles podem estar no singular ou no plural, e eles também podem variar em grau, ou seja, ele pode mudar de tamanho, vamos dizer assim, tá bom? E aí aqui vem a explicação primordial. O adjetivo, ele serve para caracterizar o substantivo, o nome. É isso mesmo. Então, quando a gente fala que o adjetivo é uma característica, é exatamente essa função do adjetivo, indicar uma característica de algum ser, ou seja, de algum substantivo. E essas características pode ser uma qualidade, pode ser um estado, pode ser o modo de ser de alguém, pode ser um aspecto, pode ser um defeito, tá bom? Por isso que eu gosto de usar a definição bem simples. Adjetivo é a palavra que caracteriza os seres. Quando você está falando de característica, você já está falando aí de qualidades e defeitos, tá bom? Então, você tem aqui, olha, pessoal, repare os exemplos aqui, olha. Homem bom. Nessa pequena expressão, homem bom, quem é o adjetivo que está aqui presente? Se você está dizendo adjetivo, acabei de aprender, é uma característica. Então, bom é essa característica. E de quem é essa característica? Muito bem, se você está dizendo aí do nome homem. Isso mesmo, pessoal. Então, todo adjetivo, ele é uma característica dada a algum ser. Ó, aqui é o substantivo e aqui é o adjetivo. Pessoa doente. Cadê o substantivo, o nome? Muito bem, se você disse pessoa. E a característica? Doente, muito bem.
tem pessoas, né? E hoje, na realidade que a gente vive, e como tem pessoas doentes, né? Pessoal, infelizmente, doente é uma característica, né? Ou um modo, ou um estado em que as pessoas estão, né? Mulher honesta. Cadê a característica aqui nessa expressão? Muito bem, se você disse honesta, que é a característica de mulher. Olha o dia de hoje, dia chuvoso, né? Qual é a característica do dia? Muito bem, chuvoso. Aqui nós temos carro sujo, aqui no último, né? Sujo é também uma característica, né? É uma característica negativa, né? Do carro. Então, pessoal, não esqueçam, adjetivo vai ser aquela palavrinha que você pode variar ela. Por exemplo, se no lugar de homem fosse mulher, ia ser mulher boa. Ó, mudou o gênero. Se no lugar de homem fosse homens, aí seria homens bons. Mudou o número, tá bom? Se fosse homem muito bom, olha aí, mudou o grau. Não era só bom, era muito bom ou boníssimo, tá certo? Então, os adjetivos eles mudam, podem variar em gênero, número e grau. Eles servem sempre para caracterizar um ser, tá bom? E se eu perguntasse a você aí agora, que características você daria a você mesmo? Quais características você me falaria? Ah, professora, eu falaria que eu sou inteligente, estudiosa, legal. Que mais, pessoal? Alta ou magra, morena ou branca ou negra, cabelos cacheados, cabelos lisos, loiros, pretos, castanhos. Veja bem, cada um de nós temos as nossas características físicas, né, pessoal? A gente pode se autodescrever, inclusive quando a gente está se descrevendo, a gente está usando um monte de adjetivos. E temos também as nossas características psicológicas, que são aquelas que têm a ver com o nosso modo de ser e agir, né? Então, inteligente, legal, simpática, antipática, amiga, inimiga, são características que têm a ver com o nosso modo de ser, tá bom? Legal, chata, mentirosa, honesta, certo? São características psicológicas e não físicas, mas todas são adjetivos. E não esqueça, os adjetivos podem ser qualidades ou defeitos, tá bom? Entendido isso, vamos seguir aqui para um exemplo prático. Veja bem aqui nessas orações comigo. Cláudio é muito estudioso. Se eu perguntasse a você aí do outro lado, cadê o adjetivo aqui nessa oração? Você ia me dizer que é qual palavrinha? Muito bem, se você está dizendo aí. Ora, é claro que é estudioso, porque é o adjetivo, é uma característica de alguém. E aí, de quem é essa característica? Muito fácil, né, pessoal? É claro que é de Cláudio. Cláudio aqui é estudioso. Vamos para a próxima? A professora Paula está exigente. E aí, pessoal, temos mais um adjetivo aí? Você já sabe, né? Adjetivo é característica. Tem alguma característica aí? Sim? Muito bem, se você está dizendo exigente, professora, portanto, é o nosso adjetivo. Mais uma vez, exigente, que é uma característica, tem que ser uma característica de alguém. De quem é essa característica? Da professora Paula. Perfeito, pessoal. E mais um exemplo aqui, que é sempre bom, né? O simulado estava muito complicado.
mas não estará não, viu, pessoal? Nosso simulado vai ser muito bom. Deixa eu perguntar para vocês, então, quem é aí a característica? Você está dizendo aí que é complicado? Parabéns! Então, é o nosso adjetivo, é a nossa característica. E a quem pertence essa característica? Perfeitamente, simulado, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, porque nós vamos falar agora sobre os adjetivos e as suas classificações. Eu acho que você deve lembrar, né, que na semana passada a gente viu que os substantivos, eles também tinham as suas classificações, não era? E tem umas classificações aqui, pessoal, muito parecida com as classificações lá do substantivo, tá certo? Então, os adjetivos, eles podem ser simples ou podem ser compostos. É isso mesmo. Você ainda lembra o que é um substantivo simples e composto? Claro que lembra, né? Porque você não decorou, você aprendeu. Muito bem, você lembra que na semana passada, lá na nossa videoaula, a gente falou que o substantivo simples, ele era formado por uma única palavra, por um único radical. E os substantivos compostos também eram nomes, né, formados não só por uma palavra, mas por mais de uma palavra ou mais de um radical. Entenda aqui radical como palavra, tá bom? Para ficar mais simples para você compreender. Do mesmo jeito, pessoal, aqui nos adjetivos, tá? Nós temos adjetivos, ou seja, características formadas por uma só palavra. Mas nós também vamos ter adjetivos que são formados por mais de uma palavra. Olha o exemplo aqui, ó. Camiseta verde. Repare aqui que verde é a característica da camiseta. É um adjetivo e é um adjetivo simples, porque verde é formado por apenas uma palavra, tá certo? Agora, se o exemplo fosse camiseta verde escura, repare que verde escura agora é o meu adjetivo, é a minha característica. Mas essa característica aqui é formada por duas palavras. Portanto, essas duas palavras aqui correspondem a um adjetivo composto, tá bom? Porque é uma característica formada aqui, ó, por dois radicais, por duas palavras. Você também deve estar lembrado o que é um substantivo primitivo e derivado lá da aula da semana passada, né? Em que a gente explicou que primitivos são aquelas palavras, aqueles nomes que vão dar origem, vão criar novas palavras, novos nomes. E os derivados é o contrário, são palavras que não são originais, elas surgiram a partir de outras palavras que já existiam, tá bom? Então, o mesmo também acontece com o adjetivo. Existem os adjetivos primitivos, aqueles que não derivam de outra palavra, ou seja, é um adjetivo original, vamos dizer assim, e existem os adjetivos derivados, que são aqueles que vêm de uma outra palavra. Por exemplo, gente, produto novo. Repare que novo é o adjetivo, não é? É uma característica do produto. Então, repare que a palavra nova ou novo, ela não vem de outra palavra. Ela, na verdade, pode criar novas palavras. Por exemplo, eu poderia colocar aqui produto novinho. Então, novinho seria derivado, porque viria da palavra novo. Produto novato. Novato seria derivado porque viria da palavra novo, tá certo? Mas como a palavra novo, ela não vem de outra palavra, ela pode gerar outras palavras, eu vou dizer que é um adjetivo primitivo, tá bom? Olha o exemplo aqui de um adjetivo derivado, apesar que eu dei dois aqui, derivados de novo.
novinho e novato, né? Podia ser novão também, tá? Olha um exemplo aqui. Produto comercial. Comercial é uma característica desse produto, tá bom? Poderia ser produto industrial, né? Enfim. E repare então, pessoal, que esse adjetivo que a gente tem aqui, comercial, ele não é um adjetivo original. Não, por quê? Porque essa palavra comercial, essa característica, ela vem de outra palavra já. Ela foi criada a partir da palavra comércio. Então, comercial, comerciante, comerciário são palavras derivadas. Portanto, comercial é uma característica do produto, é uma característica derivada, tá bom? Isso tudo é muito fácil porque a gente já viu, inclusive na semana passada, com relação aos substantivos. Aqui é só a gente entender que com as características, com os adjetivos também pode acontecer aí a classificação de simples composto, primitivo e derivado. Agora, esse aqui é totalmente novo, não existe essa classificação lá nos substantivos, tá? Isso aqui é exclusivo dos adjetivos, que são os adjetivos pátrios ou gentílicos, se você quiser chamar assim, tá bom? Você lembra que já estudou o adjetivo pátrio lá no 5º ano ou no seu 4º ano? Lembra? Não tem problema. Não só vamos lembrar, como vamos aprender aqui e agora, ok? Então, gente, vamos pensar nessa palavrinha pátrio. A palavra pátrio lembra o que, gente? Pátria, muito bem. Nação, né? País. Então, se você já sabe disso, fica fácil você entender que um adjetivo pátrio, ele vai estar se referindo, olha como é fácil, a nacionalidade ou o lugar de origem de um ser. Então, os adjetivos pátrios são aquelas características que vão revelar a nossa origem. Quando você aí do outro lado diz, eu sou brasileiro, eu sou brasileira, você está então aí dizendo um adjetivo, você está usando um adjetivo, uma característica sua, brasileiro, brasileira, mas não é uma característica qualquer, é um adjetivo pátrio, porque quando você diz eu sou brasileiro, essa palavrinha, essa característica brasileiro está indicando a sua nacionalidade, está indicando o seu lugar de origem, tá certo? E não são só as pessoas, né, que têm o seu lugar de origem. Você pode também ter os animais, né, tendo ali o seu lugar de origem, né? Como, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar cachorro pastor alemão, né? Quando você tem esse alemão aí para caracterizar o cachorro, né? Você tem um adjetivo pátrio. Significa que a origem desse animal é lá da Alemanha, tá certo? Também você já deve ter ouvido falar em perfume francês. E aí, quem é o adjetivo? Francês. Repare que quando a gente diz francês, a gente está dizendo a característica desse perfume. Significa também que ele vem lá da França, né? Então, os adjetivos pátrios, pessoal, são essas características que revelam a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, tá certo? A comunidade, de repente, onde se vive, tá? E a gente tem aqui alguns exemplos de adjetivos pátrios, tá bom? Repetindo aqui, olha, adjetivos pátrios, para quem ainda não entendeu, se referem a países, estados, regiões, cidades ou até localidades, tá bom? E aí aqui a gente tem a localidade, ou seja, o nome dos lugares,
e como são os adjetivos pátrios desses lugares, tá? Por exemplo, quem nasce no Acre, ou qualquer produto que venha do Acre, por exemplo, é acreano. Quem é lá do Afeganistão é afegane ou afegão, o seu adjetivo pátrio, tá bom? Quem nasce lá em Alagoas é alagoano. Quem nasce no Amapá é amapaense. Lá num país africano chamado Angola, é angolano. Aracaju, aqui no Brasil, é aracajuense ou aracajuano. Quem nasce em Atenas é ateniense. Lá na Áustria é austríaco, não é australiano, não. Australiano é quem nasce na Austrália, viu? Quem nasce lá em Belém da Palestina é belemita. Mas quem nasce aqui no Belém do Pará, no nosso país, é belenense. Quem nasce em Belo Horizonte, olha o adjetivo pátrio desse pessoal, Belo Horizontino. Quem nasce em Boa Vista é boavistense. Quem nasce em Brasília não é brasileiro, não, é brasiliense, viu, gente? Brasileiro e brasileira é o adjetivo pátrio referente ao Brasil. Agora, Brasília é brasiliense. Quem nasce em Buenos Aires é portenho. E por aí vai, pessoal. Vocês devem ver o uso dos adjetivos pátrios com muita frequência quando a gente está naqueles eventos esportivos de Copa do Mundo ou Olimpíadas, né? Que são várias pessoas de vários países disputando, né, um prêmio, uma chegada final. E aí a gente vê na televisão, a gente começa a conhecer vários países e os narradores dos jogos sempre utilizando ali os adjetivos pátrios para se referir aos times as quais esses times fazem parte de uma pátria, de um país, né? Então a gente acaba aprendendo muito com esses jogos, com essas disputas esportivas. Inclusive as Olimpíadas estão chegando, né? Bom, pessoal, eu queria perguntar a vocês aí do outro lado, você nasceu em que cidade? E a pergunta é, qual é o seu adjetivo pátrio conforme a cidade em que você nasceu? Será que todo mundo que está aí do outro lado da telinha é moçoroense? Tenho certeza que não, pois pense aí no seu adjetivo pátrio, tá bom? Vamos lá então? Aqui, pessoal, é preciso dizer a vocês que existem também as locuções adjetivas. E o que vai ser, Paulo, essa história de locução adjetiva? Pessoal, sempre que vocês ouvirem a palavra locução em língua portuguesa, coloquem na cabecinha de vocês. Locução significa conjunto, ou seja, vai ter mais de uma palavra, tá certo? Então, locução adjetiva vai ser um conjunto de palavras, geralmente duas, mas pode ser mais de duas, tá bom? E elas vão ter o mesmo objetivo do adjetivo. Qual é o objetivo de um adjetivo? Caracterizar. Pois bem, pois a locução adjetiva ela também faz isso. Ela caracteriza os seres. Sabe qual é a diferença? É que na locução adjetiva você vai estar usando duas palavras ou mais, geralmente duas, tá bom? E quando você está usando o adjetivo, né, ele é representado na maioria das vezes por uma só palavra. Essa é a grande diferença, tá bom? Bom, pessoal, continuando então aqui, né, é importante dizer a vocês que a locução adjetiva, que é esse conjunto de palavras que tem a mesma função do adjetivo, ela é formada geralmente por uma preposição, que já está dita aqui, ó, a preposição de,
mais um substantivo, ou seja, um nome. Então, geralmente, a locução adjetiva, ela é formada pelo de, que é uma preposição, e um nome que vem na frente desse de, tá bom? E quando a gente junta a preposição com esse substantivo, forma-se a tal locução adjetiva. E você vai reparar aí que é uma característica, tá bom? Ele vai ter a função de uma característica. A diferença é que ao invés de ser utilizada apenas uma palavra para caracterizar um determinado ser, né, nós vamos ter aí o uso da preposição e de um substantivo, de um nome, mas vai ter a função de característica, tá bom? Bom, vamos analisar agora algumas situações em que aparecem as locuções adjetivas, tá bom? Repare aqui, pessoal, vou participar das festas de junho. Tá vendo aqui, ó? Aqui nós temos uma locução adjetiva formada pela preposição de, lembrando que a gente vai estudar essa classe gramatical também, viu, pessoal? Um pouquinho mais adiante. E junho, que é um nome, o nome de um mês, né? Repare que de junho, apesar de ser duas palavras, está funcionando aí como uma característica. Uma característica de quem? Repare bem, ó, uma característica de festas, né? Vou participar das festas, aí vem aqui a característica de junho. E aí, pessoal, como é formado por duas palavrinhas essa característica, eu tenho a locução adjetiva. É interessante dizer que a locução adjetiva, ela pode ser transformada num adjetivo. Se eu não quisesse falar, vou participar das festas de junho, eu poderia dizer só com uma palavra. Ó. Ao invés de dizer duas, eu poderia usar só uma. Vou participar das festas juninas, tá certo? Então, é comum a gente transformar a locução adjetiva num adjetivo. Olha o outro exemplo. Ganhei um presente de Natal. Repare aí que nós temos mais uma vez aqui, ó, a locução adjetiva de Natal. Repare aí a preposição e o substantivo. Natal é um nome, né? Portanto, aqui eu tenho uma locução adjetiva e essa locução adjetiva também é uma característica de quem? Do presente. Toda característica, ela sempre vai se referir a um substantivo, não esqueça disso. E eu também poderia transformar essa característica aqui em forma de locução adjetiva num único adjetivo. Ganhei um presente natalino. Muito bem. Estudo no período da manhã. Repare que mais uma vez a gente tem aqui, olha, uma locução adjetiva da manhã, tá, gente? Esse da é o mesmo de que já vinha sendo usado, só que ele tá com o artigo a e vira da, tá bom? Então aqui nós temos a preposição, o uso do artigo e o nome, a característica de uma locução adjetiva. Repare que da manhã é uma característica do período, ó. Período, aí a característica desse período, da manhã, que eu posso, inclusive, ó, transformar num único adjetivo, numa única característica. Matutino. Ok, pessoal? Muito bem. Então, vamos lá, tá? É importante dizer, já que a gente compreendeu aí, bem legalzinho, que a locução adjetiva é um conjunto de palavras, né, formado geralmente pela preposição e o substantivo, tem o valor, tem a mesma função de um adjetivo, a diferença é a quantidade de palavras, né, pessoal? E a gente acabou de ver que a gente pode transformar essa locução adjetiva num adjetivo, ou seja, no lugar de eu usar duas palavras, eu posso usar só uma, como a gente viu lá agora. De junho, a gente pode transformar em junino. De Natal, natalino. Da manhã, matutino. E assim por diante, tá certo? Mas tem uma, vamos dizer assim, observação importante
sobre isso. Olha, nem sempre é possível transformar uma locução adjetiva em adjetivo. Às vezes não dá para fazer essa transformação. Olha o exemplo. O dente de leite do meu irmão caiu. Repare que esse de leite é a nossa locução adjetiva, está se referindo a uma característica do dente, né? É o dentinho de leite, não é o dente permanente, né? Então, de leite está funcionando como uma característica do dente e não dá para eu pegar essa característica aqui, que está formado por duas palavras, e transformar num adjetivo. Eu não posso colocar o dente laticínio do meu irmão caiu. É muito esquisito, né? O dente lácteo do meu irmão caiu. Então, pessoal, essa locução adjetiva aqui, ela ficaria muito esquisita se eu quisesse transformá-la num adjetivo, tá bom? Portanto, aqui não dá para eu fazer essa transformação. Do mesmo jeito aqui, ó, a aula de história foi excelente. Repare que de história é uma característica da aula. E esse de história é uma locução adjetiva formada aí por duas palavras, mas que se eu colocar aqui a aula histórica foi excelente, repare que não vai corresponder ao mesmo sentido com o qual ele está no enunciado. A aula de história foi excelente. Então, algumas locuções adjetivas a gente não consegue fazer a transformação para o adjetivo, tá bom? Então, aqui, pessoal, nós temos as locuções, um quadrinho de locuções adjetivas, olha. Repare que aqui desse lado a gente tem as preposições, ó, de. E aqui na frente a gente tem nomes, né, ó, abdômen, açúcar, águia, boca, e por aí vai. Tudo isso aqui são locuções adjetivas que eu vou colocar lá no nosso Google Sala de Aula para você dar uma estudadinha. E aqui na frente nós vamos ter, olha, o adjetivo. Como é que essa locução adjetiva, ela vai ser transformada em adjetivo, tá certo? Então, dê uma estudadinha aqui que vale muito a pena. E aqui nós temos mais exemplos de locuções adjetivas sendo transformadas em adjetivos. Ó. Por exemplo, criação de abelhas, para não falar de abelhas, que é uma locução adjetiva, eu posso falar criação apícola. Isso mesmo, apícola significa de abelhas. Aparelho de audição significa aparelho auditivo. Eu posso transformar, ó, num adjetivo, numa palavra só, tá bom? Mas se eu quiser usar a locução, não tem problema também. Higiene da boca, ó, locução adjetiva. Eu posso simplesmente usar o adjetivo bucal. Loção de cabelo, ó, repare aqui, ó, locução adjetiva. Aí eu posso transformar num adjetivo para não usar duas palavras. Loção capilar. Água da chuva. Se eu não quiser falar da chuva, a locução, eu posso usar o adjetivo, água pluvial. Músculo do coração. Aí eu posso usar, então, uma característica só. Músculo cardíaco, no lugar de usar as duas palavras. Perímetro da cidade. Perímetro, ó, urbano. Comportamento de criança. Para não falar de criança, eu posso falar comportamento infantil. Problema de estômago. Problema estomacal. Pedra de fogo. Posso falar pedra ígneo ou ígnea, tá bom? Pelo de gato. Eu posso dizer pelo felino. Para não usar a locução adjetiva, eu posso usar o adjetivo. Era do gelo. Era glacial, é a mesma coisa de do gelo. Material de guerra, material bélico. Grupo de ilhas, grupo insular. Amor de irmão, amor fraterno. Chuvas de verão, chuvas estivais. Vento do norte, ventos
setentrionais. Já devem ter visto isso lá em geografia, né, pessoal? Bom, aqui a gente apresenta para vocês, tá certo? Algumas locuções adjetivas e a transformação dessas locuções adjetivas em um adjetivo. Isso pode acontecer? Sim. Pode também eu ter dificuldade para fazer essa transformação? Também pode acontecer. Por isso a gente está apresentando aqui para vocês algumas transformações para você poder estudar e com muita calma em casa, ver e rever quantas vezes você quiser. Então, pessoal, por hoje é só. Valeu, galerinha. Até a próxima, porque agora sim eu já fui.